Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite da comissão de me possibilitar fazer uma boa revisão, estudar o assunto mais a fundo ainda, é um assunto que todo mastologista gosta, e me solicitaram para falar em 10 minutos para contrapor o rastreio mamográfico daquilo que fala o Ministério e aquilo que fala a Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu sou chefe de um serviço de ginecologia do Hospital Federal e sou secretário-geral da Sociedade Brasileira de Mastologia. Portanto, de certo, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tá? Qual é a definição de rastreamento? Né? É a aplicação de exames ou de testes numa população aparentemente saudável, ou seja, sem um quadro clínico da doença, a fim de detectar a doença em fase latente ou em estágio ainda precoce, com o objetivo final de reduzir mortalidade. Ou seja, numa população, peço desculpas quando a gente passa do Macintosh para outra versão do Word, do PowerPoint, perde um pouco a cor. Então, numa população a priori saudável, sem nenhuma doença diagnosticada, você aplica um teste e localiza aquele indivíduo doente, de maneira que, realizando um tratamento efetivo, se consegue redução da mortalidade daquela doença em questão. Quais seriam os pré-requisitos para que uma doença tenha um desfecho favorável no rastreamento? Uma fase assintomática longa o suficiente para permitir diagnóstico. Na ausência de intervenção, todas ou a maioria dos pacientes doentes progrediriam para a fase clínica. O tratamento efetivo altera a história natural, quando diagnosticado precocemente, a prevalência da doença na população seja suficiente para que esse rastreamento seja indicado, não tendo um número grande de falsos positivos, por exemplo. E quais seriam, então, os requisitos do exame para permitir um desfecho favorável ao rastreamento? Aumentar os casos precoces, reduzir os avançados, reduzir mortalidade pela doença, gerando o mínimo de malefícios, biópsias desnecessárias, falso positivo, falso negativo, over ou sobrediagnóstico, ou seja, diagnóstico daquelas pacientes com lesão subclínica que eventualmente jamais evoluiriam para o quadro clínico. Esse exame, na verdade, não existe, mas é aquilo que a gente busca. É utopia conseguir um exame desse, mas é aquilo que se procura com o fim de rastreamento. Então, quais seriam os benefícios? Está ruim de eu ler daqui, vocês me desculpem, mas enfim, fazer o diagnóstico precoce, diminuir mortalidade, com os riscos de overdiagnóstico, ansiedade, falso positivo e biópsia. Ou seja, não adianta, quando você faz um rastreio, você tem prós e você tem contras. Há que se procurar pesar ambas as partes. Deixa eu só ver melhor aqui. Preferia falar no microfone aqui, tá? Você me desculpe, está muito ruim de eu enxergar dali. Então, além de reduzir mortalidade, reduzir os anos perdidos e tratar com tratamentos menos agressivos, você tem que pesar a questão de overdiagnóstico, falso positivo com biópsias desnecessárias, resultados negativos, que porventura a paciente inclusive fica com mais medo de procurar ainda o tratamento e reconvocação. Bom, notem, do ponto de vista epidemiológico, que nos Estados Unidos da América, no ano passado, foram 250.710 casos, com 260.960 a partir dos 45 anos. Esse ano, a expectativa é de praticamente 260 mil casos de câncer de mama, que corresponderia a 30% do total dos cânceres, tirando não melanoma, né, pele não melanoma, o que levaria a uma mortalidade de praticamente 41 mil mulheres. Tá? Bom, no Brasil não é exatamente isso. Nós temos aqui quase 60 mil casos estimados, segundo as estimativas do INCA, com um aumento absoluto no último biênio de 1.740 casos. Será que a nossa epidemiologia é exatamente igual àquela dos americanos? Esse trabalho é um trabalho da Rede Goiana, do professor Rufo. É verdade, aquele de 2003 mostrava só 26% da população que com câncer de mama se localizava entre 40 e 49 anos. Esse trabalho foi publicado em 2008, teve agora uma revisão, onde vocês podem ver que não mudou muito do ponto de vista de incidência a faixa etária de 40 e 49 e 50 e 59 quando sendo a mais acometida. Nós não temos tantos dados nacionais e esse é um dado muito robusto do grupo de Goiânia, que permitiu a gente chegar a resultados epidemiológicos que não, a priori, não vão diferir muito entre as nossas cidades. Bom,
publicação do ACOG de 2011 traz justamente essa questão da epidemiologia para a gente repensar. O risco cumulativo ao longo da vida de uma mulher ter câncer de mama é de 12,8% e vem aumentando com o passar das décadas. Reparem que a partir dos 40 anos de idade já tem um aumento importante, isso vem aumentando após os 50, 60, 70, de maneira que então, quando é que seria o ideal de a gente começar esse rastreamento dessas mulheres? Bom, como eu disse ainda há pouco, começa o aumento a partir dos 40, isso segue 45, 50 e segue aumentando, sobretudo, a partir dos 60 anos para os 70. Mas, qual é a importância? Em que pese a incidência aqui ser menor e a expectativa de vida é maior, e isso se inverte cá. Apesar da incidência ser maior, a expectativa de vida é menor. Lembre-se, essas mulheres são economicamente ativas, essas mulheres têm uma expectativa de vida maior, gestação, família, sobrevida, enfim, tudo que você... Aqui, essas pacientes não merecem efetivamente ficar de fora a princípio da investigação. Mas faz-se necessário nós conhecermos quais foram os artigos que preconizaram o rastreamento. Qual é o método de exame e de escolha para fazer rastreamento? É a mamografia. Por quê? Porque é um método que se encaixa com maior reprodutibilidade, onde a sensibilidade para rastreio é melhor, especificidade, acessibilidade, tolerabilidade por parte das pacientes. Falso positivo, falso negativo tolerável. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o grupo do Dr. Laszlo Taba fez uma compilação dos principais trabalhos que levaram trouxeram à voga o rastreamento mamográfico. Reparem que são trabalhos extremamente heterogêneos no que diz respeito à população avaliada, é uma população de 40 até 74 anos, com intervalo de 12 até 33 meses. Lembre-se, isso não foi contínuo, isso foi em ciclos de rastreio. Então, os resultados que a gente vai ver aqui são resultados de ciclo de rastreio, não de um contínuo anual, tá? ou bienal, ou a cada 33 meses. São 4, 5, 3, são trabalhos muito heterogêneos, de uma época que a mamografia ainda era mamografia única e tão somente de alta resolução, nem sempre tinham as duas incidências, por vezes eram uma incidência só. E em números frios, a gente tem os números frios e tem aquilo que a gente pode discutir em cima dos números frios desses resultados. Bom, números gerais, a redução da mortalidade geral, quando a gente compila todos esses trabalhos, é de 20%. Mas vejam aqui que o P é de 0,21 apenas. Não é tão forte estatisticamente assim. Entre os 39 e 49 anos, de 15%, com um P de 0,3. Da mesma forma, entre 50 e 74 anos, de 22%, com um P de 0,15, único e tão somente. Então, assim, os números mostram redução de mortalidade, mas há que a gente refletir a força estatística disso. Tá ok? Nesse mesmo trabalho, eles fizeram uma estimação de quanto tempo leva por faixa etária daquele tumor mamário ser subclínico. Ou seja, o período que eu posso, com a mamografia, fazer o diagnóstico antes desse tumor aparecer. A janela de oportunidade. Reparem que com 40 a 49 anos são 2 anos e vai aumentando um pouco mais conforme desce e aumenta a faixa etária. Então, de 2 entre 40 e 49 anos, passa para 2,5 de 50 a 59, para 60 a 69, 3,5, 70 a 74, 4,1. Isso reflete o quê? A biologia molecular, o comportamento biológico do tumor nessas faixas etárias. A gente sabe que as pacientes mais jovens têm tumores mais agressivos, mais grau 3, triplo negativo, HER2 positivo. Então, essas pacientes efetivamente têm um tempo de replicação menor do tumor, são tumores que aparecem clinicamente mais rápido. Em 2009, o US Task Force publicou no Annals of Internal Medicine uma seleção semelhante desses trabalhos, compilando outros e retirando alguns, 3 deles só, e eles chegaram a uma seguinte conclusão: mamografia reduz mortalidade. Entre 39 e 49 anos, 15%. Na década seguinte, 14%. Entre 60 e 69 anos, é melhor ainda o benefício. E 70 e 74 não foi avaliado, porque efetivamente eles não identificaram nos trabalhos uma faixa etária avaliável acima dos 70 anos. Então, 74 anos, perdão. Então, o que concluiu esse trabalho? Primeiro, não adianta fazer rastreio após 74 anos de idade. Vendo a prevalência da doença nessa faixa etária aqui, de 39 a 49 anos,
Se calculou o seguinte: para se prevenir, conseguir evitar uma morte, teriam que ser convocadas 1.904 pacientes frente à prevalência do carcinoma mamário na população americana. Quando chegou uma década a mais, seriam 1.339, o que para eles, e fazendo os cálculos, foi benéfico, ou seja, a população, o benefício existe frente à prevalência do câncer de mama e o rastreamento bienal. Todos esses trabalhos avaliaram ou de 18 meses ou de 24 meses de intervalo de rastreamento. O rastreamento bienal entre 50 e 74 anos era favorável. Entre 40 e 49 anos, além da convocação ser extrema, o falso positivo foi excessivo, de 56%, com overdiagnóstico calculado de 11%, ou seja, 11% daqueles tumores diagnosticados com mamografia não evoluiriam para carcinoma clínico. Além disso, eles investigaram autoexame e exame clínico das mamas no rastreio, não houve benefício. Mas será que isso vale exatamente para o Brasil, depois daquilo que eu mostrei nos demais slides de epidemiologia nossa? Bom, seguindo com alguns trabalhos mais, esse foi um trabalho canadense com 25 anos de acompanhamento que mostrou em 6.300 mulheres rastreadas por 4 ciclos anuais que a mamografia tinha um benefício sobre o exame físico absoluto de apenas cerca de 8%. Entretanto, no grupo de rastreamento e no grupo de controle, em ambos, tinham lesões palpáveis. Se você vai fazer rastreamento, uma paciente com lesão palpável, o rastreamento perdeu todo o sentido. Então, esse trabalho que pese ter mostrado que a mamografia não reduzia a mortalidade, além de calcular um sobrediagnóstico de 22%, é um trabalho que efetivamente não vale a pena a gente colocar aqui. O estudo em inglês, por sua vez, mostrou que no rastreamento foi o único estudo com rastreamento específico anual entre 40 e 50 anos de investigação. Ele mostrou uma redução de mortalidade de 25%, com risk ratio de 0,75. É verdade, mas isso foi só nos primeiros 10 anos de estudo. Nos outros 7 não teve, não. Será que isso não é por conta do comportamento biológico desses tumores mais agressivos que podem recidivar mais precocemente? Então, confesso a vocês que, por vezes, os trabalhos trazem um pouco mais de dúvida do que resolução na cabeça da gente. Bom, além disso, há que se pensar em potenciais danos que um eventual rastreamento mamográfico contínuo possa trazer. Teoricamente, trazendo de trabalhos de exposição à radiação maior, o risco de carcinoma radioinduzido é de 1 para cada 17 por milhão de exames. Os falsos positivos mostrados em alguns trabalhos foram de 30% a 61%, ou seja, a mamografia mostrou lesão onde verdadeiramente não existiu, o que levou a mais biópsia, mais intervenção cirúrgica, mais gasto, mais ansiedade para o paciente. E o sobrediagnóstico, segundo os dados do INCA, de 30% a 50%, mas vocês podem ver sobrediagnóstico de 11%, 10%, 50%, 75%, a depender do que se leva em consideração para calcular. Tá? Aí vocês falam, mas Rafael, esses exames que foram feitos foram exames de mamografia de alta resolução de qualidade menor do que hoje? Esses exames foram feitos em momentos em que talvez o tratamento não fosse tão bom, sim. Então, hoje nós temos uma mamografia de melhor qualidade que permite diagnóstico de melhor qualidade, mas ao mesmo tempo você tem um tratamento adjuvante que melhora a mortalidade dessas pacientes também. Então, pensando nisso tudo, qual foi a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia? Rastreamento anual com mamografia dos 40 aos 74 anos, em função basicamente do tempo de intervalo onde a doença fica subclínica. Paciente acima de 74 anos, rastreamento é anual, até uma expectativa de vida de 7 anos, já visto que 26% dessas pacientes, das pacientes que morrem por câncer de mama, estão nessa faixa etária, de preferência com mamografia digital, porque a resolução é melhor, segundo o estudo de MIST, que foi feito há mais ou menos uma década. Ultrassonografia e ressonância são complementares. A tomossíntese, que é um estudo mais moderno, né? É uma mamografia onde você vasculha a mama, o combo ou sintetizada pode ser utilizada no rastreamento, se disponível, né, se for acessível, porque ela reduz falso positivo em 15% a 17%, aumenta o diagnóstico do câncer em 27%. Não faz recomendação alguma sobre o autoexame das mamas e o exame clínico das mamas anual, como rastreio. Já o Ministério da Saúde e o INCA preconizam que a partir dos 50 anos até os 70, né, os 69, o rastreio seja bienal, com mamografia,
com ultrassonografia e ressonância só complementares, autoexame de mama não é recomendado, o exame clínico não houve recomendação favorável ou contra. Bom, só para finalizar nos últimos slides, eu sei que eu já estourei um pouquinho o tempo. No Brasil, o rastreio pelo SUS é de 24,1%, no Rio de Janeiro é ridículo, é 14,5% só, com investimento pífio. Somando os dois, no Brasil, são 60% de rastreio. O IBGE mostrou isso em 2015, a OMS recomenda que se tenha pelo menos de 40 anos até os 69. 70% de rastreio bienal, a gente não tem isso, a gente tem 24% no SUS e na clínica privada 60%. Quais são os problemas? Burocracia para realização e entrega de exame, falta de locais para receber, falta de orientação do passo a passo, uma qualidade de máquina desagradável, vamos dizer assim, só 18% dos mamógrafos no Brasil são digitais, o resto é tudo analógico. Medo de dor, medo de desconforto, medo do diagnóstico. E por que a gente chega a esse ponto, então? A gente chega a esse ponto porque, já que os americanos, com rastreio bienal a partir dos 40 anos, têm uma cobertura só de 60%, entre aspas, de 63,5%, estaria subestimado em relação àquilo que o OMS pede. Porque para a gente falta acesso, resolução e tratamento. Não é só o rastreio mamográfico que diminui mortalidade. Acesso, tratamento correto e resolução cirúrgica e clínica também dão. Desculpa passar um pouquinho, obrigado.